Olá, professores que estão acompanhando a jornada pedagógica, né? Nós vamos dar continuidade ao tema de hoje, né? Eu sou a Kaelen Ferreira, gerente de ensino, e vim aqui também ter uma troca de experiência com vocês. A gente tem muito conteúdo para apresentar e a gente espera ter toda a atenção e que vocês participem junto conosco, tá bom? Eu não estou sozinha, estou com a pedagoga Ellen, né, Ellen? É isso aí, pessoal. Estou aqui de volta novamente com vocês, tá? Eu sou a pedagoga Ellen Alves. A gente está aqui para um novo momento, né? Mais uma parte aí da nossa jornada, tá bom? Eu espero que seja um momento muito proveitoso. Muito bem, vamos lá ao nosso tema que é Planejando o Futuro. 2026 já chegou, então a gente precisa se organizar enquanto professores para daqui a pouco receber os estudantes. E aí é necessário a gente ter toda, né, as orientações. Eu tenho certeza que os professores estão aí com um caderno para anotar tudo. E é muito importante esse momento de troca de experiência, porque, né, a gente vai apresentar agora as novidades para 2026. Vamos falar um pouco sobre os projetos interdisciplinares, que é uma novidade, né, professora Ellen, para esse ano. E vamos falar também datas importantes, não é mesmo, Ellen? Isso mesmo. Muito bem, então continuando, vamos lá, né? Novidades para 2026. Mudança no momento da atividade diversificada, momento start, momento pense e compartilhe, mudanças no plano de aula de revisão e projetos interdisciplinares. Então, professores, muita atenção, que nós vamos explicar cada minuto desse, cada momento desse, e vocês têm que estar muito atentos, porque a gente precisa muito do apoio de vocês no ano letivo, para que esses momentos novos, né, possam acontecer da melhor maneira. E todos eles foram pensados justamente para melhorar os momentos de interatividade. Teve muito feedback dos nossos professores ministrantes, que alguns desses momentos, né, professora Ellen, foi justamente pensado porque eles sinalizaram que essas mudanças precisavam acontecer para 2026. Então, é importante que vocês tenham atenção, porque a gente espera que esses momentos possam vir agregar aí esse ano letivo. É isso aí. Como a professora bem disse, né, o ensino mediado sempre tem uma novidade, tá? E a gente vai trazer essas novidades agora para vocês. Muito bem, vamos lá. O primeiro deles é o momento start, né? O que ele vem trazendo? Ele é destinado à exposição de conteúdos e tem como objetivo a apresentação do componente, o PDP, CSA, aos professores, né? Então, ele vai acontecer dentro do momento da atividade diversificada. É importante ressaltar que esse dia, ele abre o componente curricular. Então, é importante que os professores ministrantes tenham um momento também de conversa com esses estudantes. Então, eles vão indicar, né, no PDP, quais são as habilidades, né, que aquele componente curricular deseja desenvolver, quais são as competências, vão falar um pouco sobre os conteúdos curriculares que serão abordados naquele componente curricular, vão indicar também o que se espera dos momentos avaliativos. Então, é muito importante que os professores estejam atentos a isso. O CSA é um documento extremamente importante, vocês já conhecem esse documento, o cronograma de sequência de aula, então ele indica aí quais são as datas daquele período modular, os dias de avaliação, os dias de projetei. Então, é importante a gente também ter conhecimento desse documento. E os professores ministrantes, no primeiro dia, né, Ellen, do componente curricular, eles vão mostrar isso, vão apresentar a vocês. Essa fala, ela vai para o professor, mas ela também vai ser para o estudante. Então, é o momento que o professor ministrante tem ali para ter um diálogo do que ele espera que o estudante também realize durante aquele módulo. A participação nas interatividades e tudo mais. Certo, Ellen? Informações muito importantes para o nosso estudante ali, para situar ele, né, de tudo aquilo que vai acontecer durante o componente, né? Por isso a gente achou importante esse momento, tá? Inserir esse momento na nossa aula. A próxima novidade aí é o Pense e Compartilhe, tá bom? É um momento após a exposição de conteúdos que tem como objetivo permitir aos estudantes esclarecer possíveis dúvidas sobre o conteúdo antes da realização da DLI, né? Ou seja, ele vai dar ali um feedback para o professor de como é que foi a explicação do conteúdo, se o aluno conseguiu, né, compreender direitinho, se ele possui alguma dúvida, antes que a DLI seja lançada, tá? A gente considera também esse um momento importante e solicitado aí pelos nossos professores também, né?
Muito bem, então vamos ao próximo, que é uma mudança também no dia da aula de revisão. Vocês estão habituados que a aula de revisão ela acontece ao final da unidade de estudo e normalmente ela já inicia com esse momento de revisão, né, professora Sim, Ellen? exatamente. Só que para 2026 a gente traz um momento novo, um quadro de atividade dentro da atividade diversificada, que ele vai ter uma dedicação especial, né? Então, como é que ele vai acontecer? Antes de iniciar a aula de revisão, e o objetivo dele é trabalhar os critérios a serem desenvolvidos na avaliação de habilidade socioeducativa. Então, é importante você, professor, estar atento ao plano de aula, né? Que ele passa a contar com esse momento, você vai perceber quando receber o pacote didático, e ele vai aparecer lá nesse momento de 10 minutos. Então, o objetivo maior é que o professor ministrante pense em uma atividade e que você possa verificar como as habilidades socioeducativas estão sendo desenvolvidas pelos estudantes. Vale lembrar um pouquinho como funciona essa avaliação, é um documento que ele é obrigatório de ser aplicado, ele tem uma pontuação ali específica de avaliação e são competências e são critérios que só o professor presencial pode avaliar, não é, professora Ellen? É isso mesmo, gente. E aí, serão 10 minutinhos ali, né? Mas 10 minutinhos muito importantes. E até para lembrar você, professor presencial, aí, né? A respeito da nossa avaliação das habilidades socioeducativas e também de buscar desenvolver esses critérios aí, né? No nosso estudante. Que às vezes o professor fala, o aluno não conseguiu. Mas a nossa obrigação enquanto professor também é tentar desenvolver aí, né? Essas habilidades no nosso estudante, que são também avaliadas, né? Exatamente. Então, a gente também conta para o seu presencial que você domine aí essas informações. E essa avaliação, esse momento, ele vai contar com a mediação do professor que está aí na ponta, tá bom? Então, agora, pegar esse dia aí de plano de aula de revisão e avaliação e também estar atento às orientações didáticas para esse momento, tá certo? E a gente agora vai falar um pouco sobre os projetos interdisciplinares, né? Isso também é uma novidade para o ano de 2026. Mas antes da gente falar dos projetos, é importante a gente conhecer uma contextualização que é sobre a Política Nacional de Educação Digital. Então, vocês tiveram ao longo da jornada também momentos formativos para explicar essas mudanças, né? E essa política, ela foi instituída no ano de 2023, né? E ela criou diretrizes para integrar a educação digital no sistema educacional em todos os níveis. Então, assim, gente, ela trouxe mudanças significativas, né, para o fazer e a rotina escolar. O foco dela é desenvolver as competências digitais, a infraestrutura da escola, promover a inclusão e a capacitação e também um ambiente de pesquisa. Ela alterou a LDB, né? E com essa alteração da LDB, a gente também teve alteração no currículo da educação básica para poder o quê? Agregar as competências digitais. Tá certo? É isso mesmo. Aí quando vira lei, né, ela passa a ser um direito do estudante, né, e um dever do Estado. Então, a gente, nessa tentativa, né, atendendo a esta lei, a gente planejou aí um momento que isso se encaixe, tá bom, gente? Exatamente. A política, ela também foi necessário realizar adequações nas propostas curriculares do ensino fundamental e ensino médio, trazendo aí o complemento da BNCC Computação em atendimento a esta política, tá bom? A BNCC Computação, ela vai ser trabalhada no Amazonas de forma transversal. Existia a possibilidade de ter um componente curricular, mas nesse momento a Secretaria de Educação optou por fazer trazer a BNCC de maneira transversal. Então, vocês vão perceber no currículo das aulas que a gente tem essas habilidades agregadas. E o ensino mediado, ele exige que as práticas integrem teoria, tecnologia e realidade, né? Mesmo que a nossa oferta seja diferenciada, né? Tem aí alguns itens de educação à distância, a gente também tem que, né, Ellen, contemplar e trazer nossos estudantes também para essas mudanças que acontecem no currículo. Então, o
o planejamento, né, Ellen, ele foi todo pensado nesse sentido. E claro que a gente vai precisar muito do apoio dos professores presenciais. E na prática, professora Ellen, como vai funcionar isso? A gente buscou se pensar na aprendizagem com sentido, né? Integração curricular e protagonismo estudantil, né? A escolha foi trabalhar por meio dos projetos interdisciplinares. Exatamente. A nossa oferta modular, ela exige que a gente tenha muita criatividade para realizar essas mudanças, para trazer essas mudanças. Então, exigiu momentos de estudo da equipe pedagógica, de professores ministrantes, para trazer o complemento da BNCC Computação da melhor maneira possível e de uma forma que faça com que os nossos estudantes realmente se sintam participantes, né? Desenvolver essas habilidades, elas são importantes e se fazem necessário para esse aluno, esse estudante que vai aí depois, né, estar na sociedade. Então, antes da gente falar dos projetos em si, a gente precisa retomar um pouquinho alguns conceitos. Um deles é o que é interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é uma abordagem educacional que promove o diálogo, a integração e a articulação entre diferentes áreas do conhecimento, com o objetivo de superar a fragmentação dos saberes e possibilitar uma compreensão mais ampla e significativa da realidade, né? Ou seja, o conhecimento ele é do mundo, né? É do mundo ao nosso redor, do mundo físico. Então, a gente precisa ali integrá-los de alguma forma, né? Então, a interdisciplinaridade é algo muito importante no cenário educativo. Exatamente, é importante também, né, professora Ellen, a gente ressaltar que os objetos de conhecimento, eles podem ser olhados por diversas perspectivas, né, e isso dentro dos componentes e na área do conhecimento. Então, eu tenho ali dentro da área de linguagens, posso ter um objeto que pode ser, né, verificado por meio da língua portuguesa, da educação física, da arte. Então, o currículo hoje, ele vai nesse sentido, fazer com que os objetos sejam realmente, né, vistos, estudados e trabalhados de uma maneira que envolva toda a área do conhecimento. E só reforçando aí o que é interdisciplinaridade, né? Ela não elimina as disciplinas, mas ela busca superar a fragmentação do conhecimento, promovendo a articulação entre os conteúdos e possibilitando uma compreensão mais global da realidade. E a gente tem uma citação de Libani. Então, acho que deu para retomar um pouquinho, né, professora Ellen, esses conceitos de interdisciplinaridade, né? E a gente agora vai falar um pouquinho sobre essa interdisciplinaridade, mas sendo trabalhada por meio de metodologias ativas. Tá bom. A interdisciplinaridade por meio das metodologias ativas é uma estratégia pedagógica. As metodologias ativas é uma estratégia pedagógica baseada na aprendizagem baseada em projetos, né, conhecida como ABP. Ela promove uma aprendizagem mais significativa a partir de desafios reais ou simulados, né? Ou seja, ela parte dali da localidade do aluno, né? Da onde ele vive, do ambiente cultural em que ele vive, tá? Então, por isso ela é considerada uma metodologia tão interessante a ser trabalhada, né? Afinal, aprender não apenas sobre os conteúdos, né? Mas com os conteúdos é o mais importante. É importante também a gente destacar que a gente está, né, no Amazonas, onde a gente tem uma quantidade de atendimento no ensino imediato que chega até 60 municípios. Então, imagina a diversidade, né, professora verdade. Ellen? Como fazer, como pensar projetos, como pensar atividades que envolvam metodologias ativas que agreguem essa quantidade de realidades que nós temos. Por isso que a gente precisou realmente, né, Ellen, voltar aí nas teorias, fazer um estudo para tentar encontrar uma melhor maneira de trabalhar as competências digitais que também consiga agregar essas diversas realidades que a gente tem dos estudantes. E sabemos dos desafios, né, Ellen? Com certeza. Sabemos que os professores presenciais aí realmente se engajam bastante, mas a gente também daqui tentou fazer uma proposta que atendesse a essa necessidade. E aí, por que trabalhar com a BP, né? Porque ela favorece a aprendizagem significativa, lembrando que a gente está tentando colocar o estudante como protagonista, com atividades mão na massa. Então, a gente tem que pensar em metodologias que fortaleçam esse desenvolvimento.
Ela estimula o pensamento computacional, desenvolve a colaboração, investigação e criatividade, fortalece também o protagonismo do estudante e contribui para o desenvolvimento das competências gerais da BNCC. Né? Os projetos interdisciplinares não são mais uma atividade, eles reforçam outra forma de ensinar e aprender, né, Ellen? Com certeza, né? Uma aprendizagem aí significativa, como a gente já falou anteriormente. Exatamente. E o que a gente busca com essa proposta, professora Ellen? A gente busca integrar saberes de diferentes áreas do conhecimento, desenvolver competências digitais e socioemocionais, né? E trabalhar as habilidades da BNCC Computação, né? Ou seja, aí é um desafio que a gente tentou aí vencer, né? São muitas propostas de mudanças aí, a gente tentou encaixar tudo isso aí. Não foi à toa, né, que a gente pensou nisso, a gente utilizou essa metodologia, né, a gente acredita que ela realmente se encaixa nos nossos objetivos, nos objetivos que também foram propostos através da lei, da BNCC, né, então são realmente uma mudança importante, né. Ela busca também, professores, contextualizar conteúdos com problemas do mundo real, e isso vocês vão perceber bastante, né? Todos os projetos, eles foram pensados para trazer a realidade dos estudantes. 100%, professora Ellen? Muito difícil, porque é um desafio muito grande, mas é por isso que a gente precisa da participação, da colaboração do professor presencial nesse sentido. São vocês que estão com os nossos estudantes lá na ponta e não tem outras pessoas que possam nos apoiar da melhor maneira, atendendo essa realidade local. Também, né, busca tornar o estudante protagonista da aprendizagem. Vocês vão ver que essas palavras, protagonismo, colaboração, BNCC Computação, elas vão aparecer bastante. Então, é um ano letivo que vai trazer muito essas palavras, que já são conhecidas, mas elas vão ser muito mais trabalhadas durante o ano, né, professora Ellen? Vão fazer parte da nossa rotina aí, né? Exatamente. Mas, Ellen, como é que a gente vai trabalhar isso na prática no ensino mediado? Tá bom, então vamos aí ver como é que vai funcionar, tá? A estrutura geral no ensino mediado vai ficar da seguinte forma, né? Os projetos serão desenvolvidos no momento da atividade diversificada, tá? Eles envolvem componentes da formação geral básica que estão organizados em blocos interdisciplinares, tá? De projetos, chamados aí de BIP, tá? Olha aí, gravem essa sigla. BIP, vocês vão ouvir falar muito. Então, assim, como nós organizamos aqui pedagogicamente? Vocês vão receber no pacote didático a orientação de que os projetos vão ser desenvolvidos ao longo de alguns componentes. Então, a gente vai ter projetos que vão trabalhar 3, 4 componentes, e essas etapas vão ser desenvolvidas ao longo desses períodos modulares. Então, de repente, a gente vai iniciar agora o primeiro componente, lá, 6º ano, matemática. Esse projeto, que vai ser proposto no primeiro dia, ele vai se perpetuar ao longo de mais de um componente curricular. Não se preocupem que os professores ministrantes já reservaram um momento, né, durante as aulas para explicar como esse projeto vai acontecer durante a transmissão. E o que é importante? A atenção de vocês, professores presenciais, que vocês estejam atentos à organização desses projetos, porque eles só têm sentido de ser se vocês organizarem aí na ponta e realizarem as etapas com os estudantes. Cada etapa, né, professora Ellen, foi pensada desenvolvendo uma habilidade, e é importante a participação de vocês. Aí vale lembrar, Kaila, a questão de estar atenta aí ao plano de aula, né? Porque é lá que vai estar as orientações para que vocês realmente façam parte disso, né? Desse momento aí, tá bom? Tão importante para os nossos estudantes. Exatamente. Então, com o decorrer da organização do projeto, ao final, espera-se que os estudantes apresentem um produto. Então, tem isso também, né? Vocês, pela ABP, pela aprendizagem baseada em projetos, os estudantes vão analisar um problema da comunidade, da sua realidade, e ao final eles vão ter que pensar uma resolução, e essa resolução para esse problema vai vir em formato de produto. E aí ele vai ser desenvolvido, esses projetos, em todas as séries, tanto no ensino fundamental, no ensino médio, e a gente agregou a educação de jovens e adultos também. Apesar de, até o momento, a gente não ter um currículo de educação digital
digital voltado diretamente à EJA, nós resolvemos experimentar também, né, professora Ellen, na educação de jovens e adultos. Então, você, professor da EJA, também vai, né, fazer parte aí desses projetos. Então, assim, estejam atentos, né? Os professores ministrantes, nos inícios dos componentes curriculares, dedicaram uma parte, né, da explicação para falar um pouco como o projeto vai acontecer, inclusive sobre as etapas e o que eles vão esperar do professor presencial e também do estudante, tá bom? E aí um pouco das etapas, professora Ellen, como é que vai ser? Vamos lá, vamos ao ciclo de desenvolvimento, né, dos projetos. Integração entre áreas do conhecimento, escolha de um tema transversal ou problema real, né? Aí a gente vai contar com vocês, com os estudantes. Desenvolvimento do projeto pelos estudantes, socialização, reflexão e culminância. Muito bem, né? O professor presencial, qual é o seu papel na realização dos projetos, né? Uma ação articulada entre professor ministrante, porque os nossos professores ministrantes vão planejar e organizar os projetos, e o professor presencial precisa realizar a mediação, a orientação e o acompanhamento das etapas. Lembrem-se que os projetos precisam ser desenvolvidos pelos estudantes nas escolas. Vai exigir pesquisa, vai exigir coleta de dados, vai exigir que eles façam atividades construindo no decorrer do período modular, e a gente vai esperar que no final a gente tenha uma resposta. Sim. Então, eu tenho certeza que todos vão querer apresentar o produto que seus estudantes desenvolveram, né? A gente sabe que os professores se engajam bastante e é o que a gente espera daqui. E também, né, a principal objetivo é os alunos desenvolverem essas habilidades tão importantes, né, professora Ellen? Mostrar criatividade aí, né, que a gente está interessado em ver, tá bom? Desenvolver as habilidades de comunicação também, né, porque se a gente não trabalhar nesse sentido, realmente o estudante fica ali só como, né, um mero ouvinte. Exatamente. E lá nas avaliações socioeducativas, a gente tem ali os critérios, né, Ellen? Então, o projeto, espera-se que o projeto interdisciplinar também apoie os estudantes nesse desenvolvimento. Então, professores, olha, tá tudo amarradinho, tem tudo uma intencionalidade pedagógica, tem toda uma organização que propicia esse desenvolvimento, tá bom? O trabalho também deve ser articulado entre teoria, prática, com a realidade local, e vai ser necessário também o registro das etapas do plano de aula, né, Ellen? É isso mesmo. Muito bem. Sobre os estudantes, professora Ellen, o que a gente espera? A gente espera aí, né, o protagonismo do estudante, como a gente já até ali antecipou um pouquinho sobre essa fala. A gente quer ouvir aí voz, escolha e a autoria deles ali, né? É o momento que eles desenvolvem toda a criatividade e outras competências também previstas na BNCC, né? Participação ativa nas decisões, produção de artefatos reais, vídeos, sites, relatórios, campanhas, né? Nessa parte aí, professor, o seu trabalho é fundamental, tá bom? O desenvolvimento de autonomia e senso crítico, né? Ou seja, aprender a observar ali a sua realidade, o seu entorno e também o mundo, né? Aprender fazendo, investigando e criando, tá? Por que os projetos interdisciplinares importam? Porque eles preparam os estudantes para a vida e para o futuro, não apenas para a prova, mas fortalecem também, né, eles em outros aspectos da vida. Então, é importante, professor presencial, que você também esteja aí atento a isso. Eles conectam o currículo à realidade, fortalecem o sentido da aprendizagem, tornando-a mais significativa, transformam a sala de aula em um espaço de criação. Aí também fortalece o papel do professor como mediador, né? O seu papel aí, professor, né? Como a gente já falou também anteriormente. Exatamente. Continuando, a gente também espera que, né, quando o conhecimento se conecta à realidade, né, aprender faz sentido, né, Ellen? Com certeza, né? Aí é uma frase pertinente, né? Que o conhecimento, quando ele se conecta realmente com a realidade, quando ele faz sentido com a realidade local, né, e também passa a permitir que o aluno compreenda a questão global, né, ela realmente vai fazer sentido, o aluno entende ali o motivo de estar na escola. Essas mudanças curriculares, professoras, elas são todas pensadas nesse sentido. O aluno precisa enxergar aquilo que ele está aprendendo em sala de aula, tendo uma funcionalidade ali ao seu redor. A ideia desse desenvolvimento é que ele possa, né, mudar a sua realidade local, Sim, não é mesmo, Ellen? Exatamente. A gente está formando pessoas que vão participar ativamente da sociedade, né? Então, eles precisam se desenvolver, perceber a nossa realidade e agir, né?
para isso. Por isso que os professores pensaram a atividade nesse sentido. Não é novo a gente trabalhar com atividades mão na massa, você já tem atividades assim nas aulas assíncronas, né? A gente já tem atividades aí para quem realiza Projetei, que são pensadas para os estudantes fazerem e irem muito além do que resolução de questões diretas ou objetivas, tá bom, professores? Então, a gente espera que vocês participem e, né, motivem os estudantes também a realizar essas atividades. Agora a gente vai para um outro tópico também, né, Ellen? Que não deixa de ser importante, tá? Que são as datas mais importantes desse primeiro semestre, professores. Então, a gente está aí às portas de iniciar o ano letivo. Sim. Então, todos vocês já vão começar aí a se organizar a sala. Sabe que é professor da mediação tecnológica, ele tem um papel fundamental na organização de material, que é enviado pelo Centro de Mídias. Por isso que é importante saber aí dessas datas. Então, a primeira delas é amanhã, né? A gente tem no dia 12 do 2 de 2026, o planejamento escolar sem transmissão, né? É o momento que o professor presencial tem para organizar também sua rotina, né, Ellen? Exatamente, né? Receber os materiais também, né? Que será um ponto importante aí que a gente já vai iniciar também, Exatamente. Né? Então, professor, apesar de o senhor receber um pacote didático, a necessidade também do senhor se organizar, né? Ver a rotina, ver se o material está todo organizado, se os equipamentos estão todos em plenos funcionamentos, porque daqui a pouco os estudantes estão aí. A gente também tem lá no dia 13/2 a reunião pedagógica com pais e responsáveis sem transmissão. Então, a gente está fazendo aqui um momento de orientação e você também precisa reunir a comunidade escolar, os responsáveis dos seus estudantes, para também dar as orientações, né? Porque ele vai estar com você aí no decorrer do ano letivo. Então, ele também precisa entender como funciona o ensino mediado. Importante também só frisar que 12 e 13 a gente também vai estar fazendo o envio do pacote didático. Então, você, professor, precisa, apesar de não ter transmissão, estar conectado no canal para receber esse material, também acessar seu e-mail de turma para receber por e-mail esse pacote didático que vai nortear o início aí do ano letivo, tá certo? Aproveitar para já dar uma conferida, uma olhada nas novidades, no que temos, né? Exatamente. Ficar por dentro aí, que é para quando os alunos chegarem, você já está com todo, né, o andamento da aula na ponta da língua aí, para receber os nossos estudantes. Tudo organizado. E o início da aula, professora Ellen, quando começa? Tá, o início do período modular começa dia 19/2, tá bom? Então estejam atentos aí a essa data muitíssimo importante, né? Exatamente. E dia 19/2, professores, é com transmissão para todas as séries. Então a gente já tem o ensino fundamental, o ensino médio e a EJA, iniciando na mesma data. Então, dia 19 já tem que estar tudo pronto, né? Já tem que estar tudo organizado. Não dá para estar correndo aí atrás de ainda baixar o material. Não, vocês têm 2 dias para realizar essa organização. Então, é importante que vocês estejam atentos. Mas a gente também tem datas, né, no calendário que vão além, né, da organização do ensino mediado. E uma delas é a AVAN, avaliação da verificação da aprendizagem, que é realizada pela secretaria, e ela vai ocorrer do dia 23 ao dia 27 de março. Então, professores, o estudante da mediação tecnológica, ele também tem que participar desse momento, né? Para que o que ele aprendeu lá no ano de 2025 possa ser verificado, e aí a secretaria conseguir elaborar plano de intervenção e outras estratégias para melhorar, né, aquilo que, de repente, não se alcançou no ano letivo de 2025. Aí, por último, a gente tem como datas importantes aí os nossos sábados letivos, né? Fiquem atentos aí que houve uma pequena mudança, né? Serão 7 sábados letivos apenas, né? E o bom de frisar é que eles estão todos ali no primeiro semestre, né? Então, o calendário com as datas importantes, professor, que ele esteja sempre à mão, né? Que ele esteja ali sendo a sua ferramenta mesmo de trabalho, que você possa estar consultando e estar atento a todas as datas para não ser pego de surpresa, né? Exatamente. E reforçando também que a gente tem 7 sábados letivos e todos eles serão no mesmo sábado. Então, a gente tem professores do fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos. Se tem aula dia de sábado no 6º ano,
tem nas outras séries também. Então, aí, vão se ajudando, né? Enquanto professores, vão lembrando uns aos outros de pegar o material que é enviado também aqui pela equipe do CEMEAM para deixar essa aula, e ela precisa acontecer. Ela faz parte da carga horária dos componentes. As atividades e os objetos, eles vão ser também trabalhados aí de acordo com a organização do professor ministrante. Então, essa aula não pode deixar de acontecer, né, Ellen? Não, com certeza, né? Fique atento, professor. Muito bem. Agora a gente vai mostrar os nossos contatos da gerência. A gente vai chegando ao fim desse tema 2, certo? E, professores, a gente espera, né, que vocês tenham aí conseguido compreender. Claro que são muitas informações, num tempo um pouquinho mais curto, mas a ideia é a gente dar uma pincelada em tudo de novo que teremos, e vocês terão o apoio da equipe pedagógica no decorrer do ano letivo para entrar em contato e tirar qualquer outras dúvidas, tá certo? E aí ficam os contatos, tá bom? Da gerência de ensino, tá bom? O número do ramal da gerência e o número também da coordenação pedagógica, dúvidas pedagógicas, né? Avaliação, enfim, processo de avaliação, como utilizar os materiais, sobre os projetos interdisciplinares, né, professora Ellen? Fiquem à vontade, entrem em contato que a gente vai estar aqui à disposição para tirar a dúvida de vocês. É isso aí, a gente deseja que seja, né, um ano letivo tranquilo, aí que vocês consigam fluir nesse ano com, né, muita dedicação, e a gente conta com o apoio de vocês, tá bom? Muito obrigada.